Bolsonaro tornou-se réu. O que acontece em seguida? Começa agora JBR News. Bem, não foi surpresa para ninguém, já era uma coisa esperada. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 indiciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, como os integrantes do núcleo crucial da tentativa de golpe. Eles se tornaram réus ao final do julgamento. Os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitaram por unanimidade a denúncia feita por Paulo Gonet. E aí, a partir de agora, a gente vai precisar verificar as estratégias. E muito claramente existe uma estratégia jurídica para enfrentar o julgamento no Supremo Tribunal Federal e uma estratégia política. E essas duas estratégias, elas de certa forma são bem diferentes. No seu voto durante o julgamento, o ministro Flávio Dino, por exemplo, observou que nenhum dos advogados de defesa dos acusados, e aí se inclui inclusive o advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, negou a existência da tentativa de golpe. O que disse Flávio Dino lá, usando o juridiquês? Ele disse que nenhum desses advogados negou a materialidade do crime que estava sendo imputado. Ou seja, o que ele quis dizer? Para esses advogados todos, o crime houve. E aí, enfim, isso daí talvez não haja muito a essa altura como negar diante da enorme quantidade de provas, de documentos, de conversas, de planos escritos como Punhal Verde e Amarelo, enfim. E até tudo isso culminando com o 8 de janeiro de 2023, quando os prédios da República foram invadidos e depredados. Tudo isso junto mostra muito claramente que alguma coisa se tramou. Alguma coisa se tramou e alguma coisa foi consumada. Então, todas as estratégias de defesa ali na primeira turma do Supremo, nessa primeira fase do julgamento, trataram de tentar afastar a autoria desses crimes por parte dos clientes desses advogados. Então toda a argumentação foi na seguinte linha: o crime houve, mas eu não participei do crime. Isso daí incluindo a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro deu alguma ordem para que o 8 de janeiro acontecesse? Bolsonaro deu alguma ordem para que se tramasse o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes? É isso que terá que ser provado pela acusação durante o julgamento. Então, essa parece ser, a não ser que mude, mas foi, nesse primeiro momento do julgamento, a linha de defesa dos advogados. Agora, logo depois do julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista de cerca de 1 hora, na qual, de novo, ele falou, como sempre vem falando, que não houve golpe, que ele não tramou nenhum golpe, que golpe precisa de ter gente na rua, mas também precisa da adesão militar, etc., precisa de outros fatores. Além disso, que ele não deu golpe, voltou a falar, a questionar a credibilidade
do sistema eletrônico de votação, das urnas eletrônicas, enfim, manteve-se na mesma linha de argumentação que sempre foi a sua linha de argumentação. Ou seja, delimitando aí muito claramente uma diferença de estratégia entre a estratégia jurídica dos seus advogados e a estratégia política, ou seja, para fora daquele campo ali do Supremo Tribunal Federal, o que se busca é continuar levando os seus militantes a considerá-lo uma vítima desse processo, tentando ainda inflamar esses militantes nesse sentido. Houve ali a manifestação, o ato, há alguns dias em Copacabana, no Rio de Janeiro, não levou a quantidade de pessoas que eles gostariam de ter levado, mas vai haver um outro ato em São Paulo, está marcado. Enfim, é ali a tentativa ainda de conseguir gerar uma comoção popular para esse julgamento aí. E aí, enfim, com isso, tentar ali fazer com que no campo da política essas coisas avancem, com o projeto de anistia dos condenados pelo 8 de janeiro e outras coisas. Na entrevista, Bolsonaro deixou muito claro, se havia ainda alguma dúvida, que esse projeto de anistia o inclui, quando ele fala que era necessário aprovar esse projeto de anistia para pacificar o país. Então, duas estratégias diferentes. Uma estratégia jurídica que não nega a existência do golpe, mas tenta negar a autoria ali dos acusados, e uma outra estratégia política que vai numa outra linha de tentar mostrar que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de exceção, que a condenação já está acertada desde antes do início do julgamento, etc. Aí, voltando ao julgamento, quando essas coisas aí se encontrarem, essa linha de argumentação pode ser fragilizada pelo que acontecer exatamente dentro do julgamento. O ministro Luiz Fux já marcou muito claramente uma posição divergente da posição dos demais. Então ele sinalizou que durante o julgamento vai haver um debate ali a respeito das coisas, ou seja, então isso daí diminui um pouco, fragiliza um pouco a ideia de que o Supremo a essa altura é um tribunal de exceção, que já está tudo acertado entre todos os ministros. Ele muito claramente mostrou que não, que ele precisava agora aceitar a denúncia até para poder discuti-la, e que no curso dessa discussão ele, Luiz Fux, irá questionar uma série de coisas. Primeiro, irá questionar a dosimetria, ou seja, o tamanho das penas, coisa que ele já fez ali fora desse julgamento, no outro julgamento ali da cabeleireira Débora Santos, que pichou com um batom a estátua da Justiça, e ele pediu vista desse julgamento. Por quê? Porque ele acha que ali a pena foi excessiva, e ele já sinalizou que ele pode discutir também se as penas são excessivas nesse caso do julgamento de Bolsonaro e dos outros 7 integrantes do núcleo crucial ali. Ele também questionou a própria delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, dizendo que ela foi revista 9 vezes e que ele acha que isso daí não seria uma coisa regular. Ou seja, a partir do momento que o ministro Luiz Fux se coloca como um contraponto às posições do ministro Alexandre de Moraes, ele mostra que ali, dentro do julgamento, vai haver um debate das questões, um debate que pode resultar se não resultar na absolvição dos condenados, pode resultar numa redução das penas. Aí o debate fica até um pouco parecido com o debate que houve no caso do mensalão da ação penal 470, quando naquele momento o então ministro do Supremo, hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fazia ali um contraponto ao ministro relator, que na época era o ministro Joaquim Barbosa, enfim, com relação às penas, com relação ao que houve. Naquele momento,
o Ricardo Lewandowski não negou que tenha havido os crimes imputados no mensalão. Ele só achou que as penas ali que estavam colocadas eram excessivas. O ministro Luiz Fux aponta a possibilidade de ir agora no julgamento numa direção muito parecida. Agora, se debates jurídicos como esse acontecerem, se as posições ali não forem claramente unânimes e tudo correndo com todo mundo concordando com tudo e muito rapidamente, fica difícil continuar sustentando a ideia de que o Supremo Tribunal Federal, a essa altura, é um tribunal de exceção e que o que está acontecendo ali não é, de fato, um julgamento justo, mas uma coisa já pré-determinada. Ou seja, vai haver durante todo esse processo, enquanto esse julgamento durar, essa diferença de estratégia jurídica e política. Ali no Supremo Tribunal Federal, enfim, defesas técnicas tentando livrar a imputação feita a cada um dos 7 acusados, dos 7 réus. Do lado de fora, do lado da política, essa tentativa de mostrar que o que aconteceria ali no Supremo Tribunal Federal não seria exatamente um julgamento justo, mas uma coisa já pré-determinada. Em algum momento, pode ser que essas duas estratégias fiquem gritantemente conflitantes. E aí isso perca um pouco o sentido, mas enfim, a gente vai estar sempre observando tudo para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação. E aí, fazendo aquele convite de sempre. Deixa aí os seus comentários, diga o que você acha disso tudo, qual é a sua linha, qual é a sua percepção a respeito desse julgamento. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.